A paz do Senhor, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, tudo bem com vocês? Glórias a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui conosco, porque nós estamos dando continuidade a este ensino da Palavra de Deus que fala da terceira pessoa da Trindade, que corresponde ao Espírito Santo do Senhor e a necessidade de nós, como igreja, vivermos na presença de Deus. E é só através do Espírito Santo que nós podemos nos aproximar do Senhor Jesus. Podemos ser respondidos, ser confortados, ser convencidos, ser confrontados e ser mudados. E essa revista, como fala da Igreja e o Espírito Santo, e na aula de hoje nós iremos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no ministério, isto é, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje vai falar sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. É claro que a nossa aula terá como base, em primeiro lugar, a Palavra do Senhor, referências bíblicas. Em segundo lugar, nós iremos me baseado, conforme a nossa revista da editora Betel Dominical, a Igreja e o Espírito Santo, desse quarto trimestre de 2022. Mas, principalmente, eu quero desenvolver essa nossa aula com base nessa referência bibliográfica. Millard Erickson, Teologia Sistemática. Com base na Teologia Sistemática de Millard J. Erickson, a atuação do Espírito Santo antes do Pentecostes, isto é, em primeiro lugar, desde Gênesis até Malaquias, corresponde sua atuação nessas seguintes áreas que nós vamos destrinchar a partir de agora. Preste atenção. A atuação do Espírito Santo deu-se na criação, na concessão da profecia, na concessão de certas habilidades especiais, na administração e também capacitou os primeiros reis de Israel. Como falávamos, a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, ela começa com o início de tudo, com Gênesis, o livro da genealogia. Millard J. Erickson ele vai dizer-nos o seguinte: há diversas áreas importantes de atuação do Espírito Santo na época do Antigo Testamento. O primeiro é a criação. Lá em Gênesis 1 e 2 diz assim, abre aspas, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fecha aspas. Esse Espírito de Deus, segundo a teologia sistemática, corresponde ao Espírito Santo, ao próprio Deus. A obra contínua de Deus na criação é atribuída ao Espírito. Por exemplo, Jó, abre aspas, com seu sopro clareou o céu, sua mão feriu a serpente veloz, fecha aspas, Jó 26, versículo 13. A segunda área de atuação do Espírito Santo é a concessão da profecia e das Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento testificaram que sua fala e escrita eram resultados da vinda do Espírito sobre eles. Ezequiel fornece o exemplo mais claro, abre aspas, então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo, fecha aspas. Basta lembrarmos daquela passagem de Ezequiel, se eu não estiver enganado, Ezequiel 37, quando diz que, pode, filho do homem, esses ossos voltar a viver? Aí Ezequiel, naquela visão, falava, só tu sabes. Aí Deus falou com ele, então profetiza a vida sobre esses ossos. Aí ele profetizou, o Espírito de Deus deu vida àqueles ossos, e aqueles ossos foram se juntando aos seus membros, cada um a seu devido corpo. O mesmo Espírito que fez de Adão uma alma vivente, foi o mesmo Espírito também que fez esses ossos nessa visão viver. E é por isso que nós estamos aqui para falar de Deus, falar do Espírito Santo do Senhor. Literalmente, nós não vemos corpos mortos como na visão de Ezequiel. Mas quantas pessoas estão sem o Espírito do Senhor? Quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor? Pessoas mesmo que nasceram no Evangelho.
pessoas que outrora eram obreiros, pastores, pastoras, mas cabe a mim e a você sermos cheios do Espírito Santo. Nos rendermos, renunciarmos a nós mesmos, santificarmos nossas vidas, para que Deus venha nos usar, para que possamos sermos instrumentos pelos quais o Senhor venha profetizar vidas nessas pessoas que estão mortas, nessas pessoas que estão caídas, nesses barros que ao pó voltarão. Então é o Espírito de Deus que nos dá vida, mas cabe a mim e a você nos santificarmos, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, como diz lá em Josué. A palavra de Deus entrou até em pessoas improváveis, como no exemplo de Balaão. Vejamos bem. Esta pessoa improvável foi Balaão, como fala em Números 24, versículo 1 e 2. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações e magias, mas voltou a sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E versículo 3 diz o seguinte: e ele proclamou esta profecia em forma de poema. Portanto, o Espírito de Deus aqui é o Espírito Santo. Até numa pessoa que estava sendo tramada, sendo comprada, pagada para profetizar contra Israel, declarando maldades, maldições, mas o Espírito de Deus, ele é soberano. Deus tem o poder sobre tudo. Então ele usou o próprio profeta que era para amaldiçoar Israel. Deus usou para abençoar o povo de Israel. No que diz respeito à profecia, que era uma atuação presente do Espírito de Deus, ou melhor, do Espírito Santo, o que Pedro vai nos falar na 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21? Ele nos diz o seguinte: pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, o dom da profecia, desde o Antigo Testamento, era uma atuação do Espírito de Deus. Ainda outra obra do Espírito de Deus no Antigo Testamento ocorreu na concessão de certas habilidades necessárias para diversas tarefas. Por exemplo, lemos que, ao designar Bezalel para construir e mobiliar o tabernáculo, Deus disse, abre aspas, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística, fecha aspas. Isso está em Êxodo, capítulo 31, do versículo 3 até o versículo 5. Então, até as habilidades artísticas é um dom de Deus. Aleluias. Então, veja só o grau de atuação do Espírito Santo, né? Vai desde profecias até a habilidade artística, né? No moldar da madeira, dos metais. Glórias a Deus. A administração também foi uma outra área também pela qual o Espírito Santo de Deus atuou também no Antigo Testamento. Também parece ter sido um dom do Espírito. Até o faraó reconheceu a presença do Espírito em José. Abre aspas. Então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Fecha aspas. Gênesis 41, versículo 38. Então, como José, como Daniel, ambos eles tinham uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O nome é Espírito Santo. É santo. Nós só podemos ser usados pelo Senhor com sabedoria, com habilidade, com esses dons, se nós nos santificarmos, se nós nos consagrarmos, porque assim Deus se agradará de nós. Não é por acaso
que alguém é cheio do Espírito Santo ou recebe esses dons, é preciso pagar um preço. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia. E José, quanto que ele teve que abrir mão, renunciou sua carne, foi injustiçado pelos seus irmãos, etc. Então, temos aí esses exemplos desses irmãos do Senhor. Quando Moisés precisou da assistência na liderança do povo de Israel, parte do Espírito foi tomada dele e dada a outros. Números 11, 25 nos diz sobre isso. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava nele, colocou-o nos 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Então, até nesses líderes aí, administradores do povo de Deus, ou até mesmo do Egito, Deus levantou eles através do seu Espírito. E na época dos juízes também, de Otoniel se diz, abre aspas, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi à guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Fecha aspas, Juízes 3 e 10. Há uma descrição semelhante também do chamado de Gideão, abre aspas. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta para convocar os Abiesrita, que se juntaram a ele, Juízes 6 e 34. A atuação do Espírito na época dos juízes consiste principalmente na concessão de habilidades para a guerra. Uma outra atuação, habilidades para a guerra também, foi uma outra presença e atuação do Espírito de Deus. Exemplo, Sansão se encheu de força extraordinária quando o Espírito de Deus veio sobre ele, sendo capaz de realizar proezas sobrenaturais. Abre aspas. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhe as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Juízes 14 e 19. E para finalizar, sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito de Deus também capacitou os primeiros reis de Israel com habilidades especiais. Já observamos que Saul profetizou quando o Espírito veio sobre ele, isso está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. A unção de Davi foi igualmente acompanhada pela vinda do Espírito de Deus. Abre aspas. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Fecha aspas, 1 Samuel 16 e 13. Então, até os primeiros reis de Israel foram uma atuação do Espírito Santo de Deus. Significa que até na política, Deus também está presente. Agora vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Nós vamos desenvolver esse tópico sobre a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus com base nesses seguintes itens: na concepção, no anúncio do ministério de Cristo, no ensino e nos milagres de Jesus. Na vida de Jesus, encontramos a presença e a atividade do Espírito de maneira ampla e poderosa. O próprio início de sua existência encarnada foi obra do Espírito Santo. Todos nós lembramos do anjo Gabriel falando com Maria, dizendo e declarando a ela que ela geraria o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Abre aspas. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Fecha aspas. Lucas 1 e 35. Depois de haver concebido, o anjo apareceu a José, que estava compreensivelmente perturbado, e lhe explicou, abre aspas, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Fecha aspas, Mateus 1 e 20. Então, a concepção mesmo do Cristo, o Nazareno, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mais uma prova de que
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles trabalham harmoniosamente. Cada um tem sua determinada função. O anúncio do ministério de Jesus, feito por João Batista, também ressalta o papel do Espírito Santo. Vamos para a Bíblia, Lucas 3,16. Então, João esclareceu a todos: eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele atribui a concessão do Espírito à vinda do Messias. Quem? João Batista. O Espírito está presente de forma notável desde o início do ministério público de Jesus, com a vinda perceptível do Espírito Santo sobre ele em seu batismo, como consta também lá em Lucas 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz, abre aspas, tu és meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. O resultado imediato de Jesus haver sido enchido com o Espírito foi a grande tentação, uma série de tentações no início do seu ministério público. Lucas 4, versículo 1 e versículo 2. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Aqui dá para a gente tirar essa lição de que quando nós estamos cada dia mais presentes no Senhor, mais santificados no Senhor, em consagração ao Senhor, em jejum, em oração, em leitura da palavra de Deus, em louvor e adoração a Cristo Jesus, então, quando nós estamos cheios do Senhor, a gente pode esperar que nós iremos enfrentar revés do inimigo. Iremos passar por provas, por situações, por perseguições, por tentações mesmo. Porque Cristo foi provado, foi perseguido, foi tentado pelo diabo. E se Cristo, o Mestre, passou por isso, nós que somos discípulos também, nós seremos também tentados. Mas a palavra de Deus diz que Deus não dá nenhuma situação que nós não podemos suportar. E a palavra de Deus diz também que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Então, irmão, se você está passando por perseguições, por lutas, não se entristeça por isso. Significa que você não está do lado de Satanás, porque ele é o nosso adversário. Então, nós temos que lutar o bom combate, adquirir o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e todas aquelas armas que falam em Efésios 6. Amém? O restante do ministério de Jesus também foi conduzido pelo poder e direção do Espírito. Isso, evidentemente, se aplicou ao ensino de Jesus. Lucas 4,14. Ele então passou a ensinar, chegando à sua cidade natal, Nazaré, e foi à sinagoga e se colocou em pé para fazer a leitura. Ele leu Isaías 61, versículo 1 e 2, e afirmou que naquele momento aquele texto estava se cumprindo nele. Vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 18 até o 21. Nos diz o seguinte, o que Cristo falou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes. Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluias, Espírito Santo. Glórias a Deus. Porque isso já aconteceu e nós somos resultado dessa maravilha do Senhor para conosco. Enviando seu Filho, enviando o Espírito Consolador. Graças a Deus, porque já se cumpriu. O Messias não virá pela primeira vez, ele já veio, ele virá agora pela segunda vez, quando vier promover o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. E aqui também nós podemos tirar a lição, que nós temos que buscar o Espírito Santo, não só para aparecer, para adquirir cargos. Não, nós não podemos buscar a presença do Senhor para aparecer, como fizeram aquele mago, Simão, que estava pedindo a Pedro
Ó, quanto que é para que fala lá em Atos, eu quero também ter esse mesmo dom. E Pedro repreendeu ele. O Espírito de Deus não é comprado, tampouco é enganado, como quiseram fazer Ananias e Safira. Nós temos que buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus para quê? Para que a gente venha se parecer com Cristo. Como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele disse que esmurrava seu corpo para quê? Para ganhar cada dia mais almas para o Senhor. E nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus para quê? Para fazer o que Cristo veio fazer aqui na terra. Para quê? Proclamar a libertação dos aprisionados, recuperar a vista dos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos, promulgar a época da graça do Senhor. É por isso que o Espírito Santo está aqui. Não é só para, muito menos para nos dar cargo e visibilidade no meio dos irmãos, para eu ser um presbítero, para eu ser um missionário, para eu ter uma cadeira na igreja, para eu ter bens, riqueza, não. O reino de Deus em primeiro lugar. E é verdade em relação ao ensino de Jesus também se aplica a seus milagres, particularmente a expulsão de demônios. Mateus capítulo 12, versículo 25 ao 27. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então aqui mais uma prova de que Jesus não estava se contradizendo. Como é que Satanás, que tem o seu reino, vai lutar contra si mesmo? Porque os fariseus, os saduceus, esses opositores estavam dizendo que Jesus expulsava demônios, fazia milagres, maravilhas, pelo poder de Beelzebu. Mas Jesus mesmo respondeu eles aqui à altura e deixaram eles boquiabertos. Porque Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Ele não tem sombra de variações. E nós temos que ser como o Senhor Jesus. Nós não temos que sermos inconstantes. Nós temos cada dia mais meditar na palavra do Senhor. E eu agradeço demais, meus irmãos, por você estar aqui comigo, conosco. Compartilhe esse vídeo. Apresente minha vida em oração, minha família. Eu tenho orado a vocês também. Eu não sei o nome de cada um de vocês, mas se você está assistindo esse vídeo, chegou nesse minuto aqui, coloque seu nome, para eu apresentar seu nome em oração com minha esposa. A gente sempre está fazendo uma campanha, oração na igreja, em casa. E que Deus abençoe a você, sua casa, seu casamento. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Deus te dê graça, Deus te dê o Espírito Santo. Não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus o Cristo Nazareno. Amém.